Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Mecânica da Unifavest lá de Santa Catarina. Hoje é dia 1º de maio de 2020, a disciplina Sistemas de Controle 1, e na aula de hoje a gente está fazendo a revisão para a nossa primeira avaliação. Nesse vídeo, então, a gente vai resolver o problema B.2.3 do livro de Engenharia de Controle Moderno, do autor Katsuhito Ogata, a 5ª edição do livro. Bom, primeiro vamos ler juntos e depois a gente vai resolvendo, então, o exercício proposto. Problema, então, B.2.3, o enunciado do problema. Simplifique o diagrama de blocos mostrado na figura 2.31 e obtenha a função de transferência de malha fechada C de S por R de S. Então, nada mais é do que uma simplificação de diagrama de blocos. A gente já fez várias, só que esse exemplo aqui ele fica um pouquinho mais complicado, mas também nada demais, nada que a gente já vem exercitando nos demais problemas que a gente tem feito. E a ideia desse exercício, a mesma maneira dos demais, primeiramente, isolar as malhas, para a gente poder resolver as malhas internas e deixar, por último, as malhas internas. Então, dá para ver aqui bem tranquilo o que a gente precisa fazer. Normalmente, a gente vai colocar para a extremidade, a gente procura levar para as extremidades para que a gente desacople essas malhas que elas estão ali, uma dependendo da outra. Então, a gente vê aqui, nesses dois somadores, se eu trocar a ordem desses somadores, colocar aqui a malha que depende do meu H3 para frente, eu consigo desacoplar essas duas malhas. Lembrando que a ordem não interfere, tanto faz eu ter A mais B mais C, como C mais B mais A. Então, não vai mudar nada na minha malha se eu trocar a ordem dos somadores. Outra coisa que é importante a gente fazer, que dá para ver aqui, se eu colocar esse ponto aqui para frente, o que significa? Vamos supor que eu tenho um valor aqui, 1. 1 vezes G2, 1 vezes G2. Se eu subir com esse valor agora, 1, eu vou ter o valor H1. Agora, se eu colocar esse valor para frente, qual é o valor que eu vou ter aqui no final? Eu vou ter G2 vezes o valor que eu vou ter lá na frente, que seria H1. Então, G2 vezes H1. Como é que eu faço para chegar aqui com H1? Bom, se eu vou multiplicar por G2, porque eu vou estar depois do bloco G2, então aqui para ele ir para frente, eu tenho que dividir por G2, porque daí eu vou estar G2 vezes 1 por G2. Aí eu corto o numerador com o denominador e fico com o próprio H1. Então, é isso que a gente vai fazer, colocar esse ponto aqui para frente e colocar H1 sobre G2, ok? Então, a gente tem aqui, só que aqui eu não coloquei, tá, G2, eu notei depois, mas na solução já está aqui, ó, H1 sobre G2. Então, a hora que a gente fez isso, a gente consegue desacoplar as malhas, que era o que a gente queria. Então, a gente trocou a posição dos somadores e colocou aquele H1 que estava para cá, colocamos para cá. Aqui só não pode esquecer que é H1 sobre G2, igual está aqui, ó, H1 sobre G2. Beleza, e com isso eu coloquei aqui em pontilhado a minha malha 1 e a minha malha 2. Então, eu vou resolver a malha 1 e vou colocar nesse bloco aqui. A minha malha 1 é uma malha aberta ou uma malha fechada? É uma malha fechada porque o bloco do laço direto é no sentido oposto à realimentação. Então, eu vou ter malha fechada G de S, 1 mais G de S, H de S. Quem é meu G de S nesse caso? G2. 1 mais G2H2. E na minha malha 2, eu vou ter tanto a realimentação quanto a malha direta tem o mesmo sentido. Então, a minha malha é aberta. Então, eu vou dizer que nesse caso não tem nada, é 1. 1 mais, não esquecendo aqui, que é H1 sobre G2. Então, 1 mais
H1 sobre G2. Então, essa é a minha malha 2. Bom, se eu resolvi a malha 1 e a malha 2, o que eu preciso fazer agora? Multiplicar esse bloco com esse, para eu ter a minha função de transferência de laço direto. E eu fechar essa minha malha aqui, que eu estou chamando de malha 3, que é junto com H3 aqui. Então, vocês verem que eu estou cortando esse G2 com esse G2, mas eu só posso cortar esse G2 a hora que eu tirar o mínimo. Então, vamos supor que aqui tem a G2, G2 dividido por 1, G2 vezes 1, o próprio G2. G2 dividido por G2, 1 vezes H1, H1. E daí eu corto esse G2 com o G2 lá de cima. Então, eu fico com G3 que multiplica G2 mais H1. E embaixo, 1 mais H2, G2. Bom, e agora? Agora, a gente tem essa malha aqui, né? A gente multiplicou esses três aqui, o meu laço direto, e o meu H3 é a minha realimentação. Então, como é sinal negativo, aqui fica positivo. Então, isso tudo aqui é meu G de S. 1 mais G de S, H de S, no caso é H3. Então, eu já coloquei aqui. Bom, o que está sendo feito daqui para cá? Eu vou tirar o mínimo. Vocês lembram que eu falo para vocês que fica bem mais fácil simplesmente pegar o denominador, passar multiplicando e cortar? Isso é o mínimo, fica bem mais rápido de fazer. Mas se vocês não estão acostumados, o mínimo múltiplo comum, vocês podem, né, deixar ele aqui e tirar devagarzinho. Por exemplo, 1 mais G2H2. Então, esse seria o meu mínimo. 1 mais G2H2 dividido por 1 é 1 mais G2H2. Vezes 1, 1 mais G2H2. Então, 1 mais G2H2. 1 mais G2H2 dividido por 1 mais G2H2. É 1. Vezes tudo isso aqui, é tudo isso aqui. Então, mais G3H3 vezes G2 mais H1. Bom, que nada mais é do que pegar isso aqui, passar para lá, né? Deixar essa parte aqui e cortar os dois denominadores. Porque agora eu tenho duas divisões, né? Uma fração dividida por outra fração, mantenho a mesma fração, multiplico pelo inverso da segunda, foi o que a gente fez ali. Então, a gente corta esse denominador com esse aqui, que passaria a ser meu numerador. Deixamos esse aqui como numerador e este como denominador. Então, é isso que a gente tem. Por que está um pouquinho diferente? Porque a gente tirou o mínimo e passou esse aqui multiplicando lá por 1. Ok. Então, com isso, a gente faz a função de transferência de malha fechada da malha 3. E a minha malha 3 passa a ser agora esse bloco aqui. Para a gente terminar, o que a gente precisa? Multiplicar por G1. Então, vai ficar aqui em cima G1, G3, né? E o restante do bloco. E fazer a função de transferência, que isso tudo é o meu G. Menos, então, vai ficar mais, no caso. O meu H é 1 mesmo, então, o valor, o meu G de S, aqui embaixo, porque o meu H é 1. Mesma coisa, vamos tirar o mínimo. Como é que faz para tirar o mínimo de uma forma rápida? Pega tudo isso, multiplica aqui, leva para cima. E depois fica mais lá no final, né? Ó, G1, G3. Aqui eu esqueci do H1, só que escrevi 1. Né? Porque é a mesma coisa aqui de cima. G1, G3, que multiplica G2 mais H1. Eu comi agora que eu fui ver. Então, aí vai ficar G1, G3 vezes G2, G1, G3, G2, mais G1, G3, H1. Dividido por, como eu tirei o mínimo, mesma coisa. Primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, então essa aqui é o denominador, essa passa a ser o numerador da segunda, então corta e corta. Né? E aqui simplesmente eu tirei o mínimo. E então a gente vai chegar nessa função de transferência aqui.
pouquinho grande e tal, mas exatamente esses valores aqui que determinam o meu sistema, né? A minha função de transferência da saída CDS pela entrada RDS. Bom, pessoal, então, da parte que eu queria discutir com vocês, a princípio é isso. Esse era mais um dos exercícios que foi pedido para que vocês fizessem. Comparem, né, com o exercício que vocês fizeram e me mandaram lá no Unimestre, para ver se vocês chegaram nesse resultado. Se por acaso vocês não simplificaram alguma fração, tal, aqui no final não tem problema. O mais importante é que vocês consigam encontrar as malhas e principalmente saber separar as malhas iniciais aqui. Aí no caso, mas eu deixei vezes aqui, eu não multipliquei. Esse último detalhe não tem problema. Mas até aqui no final vocês têm que ter chego nesses mesmos valores. E mesmo que vocês não tenham multiplicado, dá para ver que se multiplicar também chega nos mesmos valores. Bom, pessoal, então a princípio era isso. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, então, e até a próxima.